Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília. Nós daremos início hoje a um novo curso, um curso a respeito do discipulado, com temas que servirão à edificação do corpo de Cristo, à edificação da sua vida. Nós vamos tratar até o final do ano em temas como Jesus Cristo, vida e obra, a nova vida, conversando com Cristo, crescimento cristão, desenvolvimento da sua fé e servindo uns aos outros. O tema parece bastante propício àqueles que se iniciam na vida cristã e na carreira da evangélica, mas é muito importante lembrar que esses são temas que precisam ser relembrados e revisitados por cada um de nós. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Vila Telebrasília. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre Jesus Cristo, sua vida e sua obra. Jesus Cristo, ele é o principal objeto de adoração do culto. E em nossa comunidade, nossa igreja, não é comum que as pessoas duvidem a respeito das naturezas de Cristo, embora tenham dúvidas a respeito de como isso funciona. E isso é natural, vamos tentar abordar isso um pouco nessa aula de hoje, mas você também deve aprofundar esse conhecimento por meio da confissão de fé, por meio da escritura e de estudos sistemáticos a respeito do tema. A pessoa e obra de Jesus, por mais que nos pareça claro dentro de nossa comunidade, como já foi dito, é alvo de controvérsias e dúvidas ao longo da história do cristianismo. Desde o tempo do início da igreja e mesmo no tempo de Jesus, já se suscitavam dúvidas a seu respeito. O próprio Cristo faz a pergunta aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Lá em Mateus 16:13. A pergunta de Jesus ela é também propícia a nós nos nossos tempos. Entender Jesus e a sua natureza é algo fundamental para que possamos desenvolver uma nova vida e para promovermos a correta adoração. Faremos então este breve estudo apresentando respostas a algumas questões que servirão de base para o aprofundamento dos seus estudos pessoais sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Uma primeira questão que devemos trazer aqui é a respeito de quem é Jesus Cristo. Essa pergunta ela pode ter um significado especial a você. É certo que cada um de nós, quando somos questionados dessa forma, sobre quem é Jesus nas nossas comunidades ou na igreja, ou nas conversas com outros cristãos, somos levados a pensar em Jesus Cristo, o que ele representa de fato para mim. E não é incomum que nós busquemos referências bíblicas para exemplificar aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo representa para as nossas vidas. O fato é que Jesus ele pode ter sim um significado especial para você. Ele pode ter um significado carinhoso para você, a depender da sua própria história pessoal, da maneira como Cristo te salvou, daquilo que ele te salvou, aquilo que ele tem de identificação pessoal com você. Mas não podemos abstrair de tal forma a nos afastarmos das Escrituras. Há pelo menos 84 referências de títulos e qualificações que identificam Jesus Cristo. Isso, segundo alguns autores, vão ter algumas variações. Tim Keller, por exemplo, ele comenta sobre esses 18 títulos que estão aí representados. Deles eu gostaria de dar 3 destaques aos nomes de Cristo, aos títulos e qualificações de Cristo. Primeiro é Filho de Deus. Ele é o herdeiro de todas as características de Deus. Segundo, ele é o Filho do Homem, aquele que realiza poderosamente os propósitos de Deus para toda a humanidade. E Cristo é o esperado por Israel para vindicar o povo de Deus. Isso nos dá uma clareza a respeito da natureza de Cristo, de quem é Jesus Cristo, tanto em sua divindade quanto em sua humanidade. Há outros títulos e outras referências que podemos citar, muito além dessas aí, além das questões de ordem pessoal. Mas eu gostaria de dar destaque a essas 3 para que nós pudéssemos dar continuidade ao pensamento do nosso estudo de hoje. Como nós comentamos, a pergunta a respeito da natureza de Cristo e de quem é Jesus é uma pergunta que gerou muitas controvérsias e dúvidas ao longo da história. Algumas dessas controvérsias que foram consideradas
pela Igreja logo nos seus primeiros concílios como heréticas. Por exemplo, o arianismo, que vem de Ario, um presbítero de Alexandria, no Egito, que teve seu ministério durante os anos de 250 a 336 de sua vida, e ele afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e, consequentemente, negava a trindade divina. O que para nós parece muito claro nos nossos tempos e de acordo com o conhecimento que temos a respeito da doutrina, neste período transformou-se em um grande dilema, um grande problema para a vida da igreja. Uma percepção de que Cristo não era divino e nem era exatamente humano, não qualificava nem na figura de Deus e nem na figura do homem, de forma que ele não poderia, de fato, representar aquilo que ele veio representar, que era a humanidade sendo crucificada na cruz, nem morrer pelos nossos pecados. Não havia uma correspondência, não haveria uma correspondência entre nós e Cristo, de maneira que pudéssemos receber parte de sua graça ou misericórdia. De fato, há uma heresia em dizer que há uma condição intermediária. Também não podemos dizer que Cristo é totalmente humano, ou somente humano, porque isso causaria também um problema sério a respeito da sua natureza e da figura daquele que é o nosso Salvador, na figura daquele que de fato pode trazer a plena revelação de Deus para as nossas vidas. Outra controvérsia herética que existiu foi o nestorianismo, de Nestório, um monge de Antioquia dos anos 380 a 451. Ele fazia uma distinção entre as naturezas divina e humana de Cristo e negava o nascimento virginal de Jesus. Há também o apolinarianismo, de Apolinário, bispo de Laodiceia, que viveu em 310 e 390, onde ele não reconhecia a existência da alma humana de Jesus Cristo, substituindo-a pela ação divina do Verbo, como se Cristo tivesse então sido possuído por uma substância divina que o tornou santo ou se tornou especial, anulando a sua própria alma humana e dando a ele uma condição divina. Todas essas heresias, elas certamente cairiam no problema da representatividade e da revelação de Deus em nossas vidas. A solução ortodoxa, ela foi dada no primeiro concílio de Constantinopla. Basicamente, podemos dizer que a solução foi: Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Esse ensino corresponde, então, à doutrina principal da nossa igreja a respeito da cristologia, de forma que daqui podemos extrair quem é Jesus e o que ele representa de fato para as nossas vidas. É a partir então da solução do Concílio de Constantinopla que podemos responder sobre quem é Jesus. Jesus, ele é totalmente Deus e Jesus, ele é totalmente homem. No entanto, o que nós podemos saber acerca de Jesus ou a respeito de Jesus é constante na autoridade da Escritura. Então, somente podemos descobrir quem Jesus é a partir do conhecimento que a Escritura nos dá. Muitas pessoas nos nossos dias têm uma vaga impressão a respeito de Jesus, em uma visão muitas vezes espiritualista, da visão de um Jesus amigo, de um Jesus profeta, de um Jesus revolucionário, e pessoas podem até mesmo se afirmar amigos de Jesus sem de fato nunca ter ido à Escritura encontrar as verdades sobre ele. E a Escritura nos mostra Jesus de pelo menos 3 maneiras diferentes. Nós podemos saber quem é Jesus a partir daquilo que se percebe do seu ensino e de suas obras. Jesus, ele tinha uma palavra bíblica, uma palavra que era fundamentada na Escritura, e ele tinha uma obra que era condizente com as profecias, os seus prodígios, os seus sinais. Também podemos saber a respeito daquilo que se diz a respeito de Jesus. Podemos saber a partir daquilo que se diz a respeito de Jesus, por meio das testemunhas, por meio dos seus discípulos, que deixaram para nós documentos escritos que falam a respeito da obra de Jesus Cristo. E também podemos saber a partir daquilo que ele próprio fala a respeito de si. De forma que Jesus, ele tem algumas afirmações que mostram quem de fato ele é para nós. Isso é crível a partir do seu testemunho de prodígios e do seu testemunho de palavras. Há uma importante memória que nos é trazida na Escritura
lá em João, da mulher samaritana, em João 4. A mulher samaritana, se nós lembrarmos um pouco da história, ela tem um encontro com Jesus num poço de Jacó, e naquele encontro ela começa a conhecer Jesus. Primeiro ela olha um homem que vem falar com ela própria indo buscar água em torno do meio-dia, o que não era muito comum, haja visto que as mulheres pegavam água cedo para cuidar dos afazeres domésticos, mas ela se encontrava no poço em torno de meio-dia, demonstrando que de fato ela não era uma pessoa com uma grande aceitabilidade no meio da comunidade. E um homem judeu procurá-la para falar com ela, ela sendo samaritana, causava bastante estranheza, mesmo para ela. E ela despreza esse judeu, quando Jesus lhe pede água, ela trata ele com algum desprezo, até o momento em que ele confronta ela com a realidade e começa a mostrar alguns aspectos de sua vida, como o fato dela não ter marido e se envolver com o marido de outras mulheres. E como resultado, ela reconhece então que ele é um profeta, e não somente um judeu, mas que ela passava então a desprezar, porque imaginava que ele também a desprezaria, mas agora ele a reconhece como um profeta. E esse profeta, ela começa então a questionar a ele a respeito de alguns aspectos, a respeito da doutrina, do ensino, da escritura, e ele responde que o lugar de adoração não é o lugar, não é em Samaria, não é em Jerusalém, mas os adoradores adoram em espírito e em verdade, e ela então reconhece a figura do Messias, e ele diz, olha, eu sou esse que falo com você, então ela reconhece então o Messias. E ela se sente tão abençoada com aquilo que ela começa então a sair pelas ruas da cidade e vai espalhando a notícia de Jesus e diz, olha, eu encontrei um homem que disse a respeito do que eu faço, que deu sinais, que teve suas maravilhas, a sua profecia, disse a respeito do que eu fazia, será ele o Cristo? E as pessoas então começaram a ouvir o testemunho tão fiel daquela mulher e foram então ao encontro de Jesus para que ele os ensinasse. E eles deram então uma sentença final a respeito desse encontro com Jesus e diziam à mulher, já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, o próprio testemunho de Jesus, os seus sinais, os seus prodígios, testemunha a respeito de quem ele no sentido da nossa salvação. Jesus é aquele que é proclamado na profecia desde Isaías, no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Há um outro momento em que o próprio Pedro declara, num dos questionamentos de Jesus a respeito de quem o povo dizia que ele era, e ele pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No momento em que ele anda sobre as águas, ele se mostra o Senhor sobre a criação, ele é o detentor de toda a autoridade, né? Quando ele próprio afirma que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é o Filho poderoso. Quando um leproso procura para ser curado, Jesus, e dizendo, Senhor, se quiseres, eu estarei purificado. Jesus diz, eu quero. E com isso ele foi então purificado. Jesus ele também é um intermediador de uma comunhão plena com Deus, capaz de vivificar mortos, assim como o Filho, assim como o Pai é capaz de ressuscitar os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Jesus também é responsável por uma plena união com o Pai. Quando ele diz que ele e o Pai são um, mas ele também oferece aos seus discípulos participar dessa bênção, dessa graça. Ele é o Senhor e Deus também de uma forma bastante pessoal. Quando Tomé
após a ressurreição, Tomé duvida a respeito de ser ele o Cristo e diz: olha, eu só vou crer se eu vê-lo, eu só vou crer se eu colocar o meu dedo nas suas feridas e identificá-lo. E quando Tomé enxerga Jesus e vê Jesus falando com ele, mandando que ele faça o que ele queria, ele não se atreve a fazer isso, ao contrário, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Há um encontro de forma pessoal. Então há evidências na Escritura, tanto nas afirmações de Cristo, quanto naquilo que se fala a respeito dele, quanto nas profecias a respeito de Jesus, a respeito do Cristo, de que ele é Deus. Mas também Jesus, ele é homem, e isso fica muito evidente em alguns aspectos físicos de sua passagem nessa terra. Vemos um aspecto do cansaço físico de Jesus. A própria história da mulher samaritana que citamos mostra que ele se aproximou cansado da fonte de Jacó e se assentou junto a essa fonte e pediu água à samaritana. Há um outro momento, durante a morte de Lázaro, que Jesus mostra uma grande sensibilidade ao momento em que as pessoas estavam ali vivendo, e a Bíblia nos fala que Jesus chorou. Esse é o versículo completo. Há momentos, tanto na sua primeira tentação citada nas Escrituras, no deserto, quando ele teve fome, lá em Lucas capítulo 4, quando também João 19, 28 cita que durante a tentação da cruz, no momento em que estava para se cumprir a Escritura, ele disse: eu tenho sede. Há uma evidência clara no testemunho dos profetas de que Jesus Cristo, ele morreu efetivamente. E também em Hebreus nos cita que ele estava sujeito à tentação em todas as coisas, mas ele não pecou. Então Jesus, ele é Deus e Jesus é homem, e isso podemos ver claramente nas Escrituras. Não há outra doutrina que possa explicar essa união dessas duas naturezas. Não há como explicarmos de forma simplista essa doutrina, mas ela é evidente nas Escrituras. Um segundo aspecto que precisamos tratar a respeito da nossa lição é exatamente sobre a obra de Jesus Cristo. É a segunda questão que precisamos trazer. Mas de onde surge essa obra? De que forma essa obra foi então pensada e planejada? Nós atribuímos essa doutrina a respeito da obra de Jesus ao conselho divino, que é formado exatamente pela figura da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É difícil também explicarmos o que é a Trindade em termos humanos, pois não há singular um singular tão perfeito na nossa realidade, naquilo que nós podemos enxergar. A doutrina da Trindade, ela também não é clara na Escritura, não há um texto que explique a Trindade, ou mesmo que cite esse nome. Nós podemos extrair o estudo, o ensino a respeito da Trindade da própria Escritura. No entanto, esse termo não é um termo bíblico. Quem definiu melhor, talvez, a Trindade foi Atanásio, bispo de Alexandria, no século IV, chamado Escudo da Trindade, que foi elaborado por ele no seu credo para combater o arianismo e reafirmar a doutrina cristã tradicional da Trindade. Embora em latim, eu acho que os termos ficam claros para nós. Primeiro temos a figura do Pai, Pater, Filius ou Espírito Santos. O Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, que não é o Pai. Nenhum deles são, de fato, não são de fato a mesma pessoa. Mas todas essas pessoas, elas são o mesmo Deus. De forma que a nossa religião, ela é monoteísta, temos um único Deus, que se apresenta para nós em três pessoas distintas, que formam então o conjunto da Trindade. O que a nossa doutrina fala a respeito da Trindade é também que na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai não é ninguém, não é gerado, não é de ninguém, não é gerado, nem procedente de algo.
O Filho, ele é eternamente gerado pelo Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Entendendo que eternamente é algo que sempre foi como é. Não teve um início essa relação, eles sempre foram exatamente isso que nós podemos identificar da Escritura. E é exatamente nesse conselho divino que surge o propósito da criação do ser humano. E ao tempo em que o homem caiu em pecado, há também no conselho divino uma determinação da salvação, um decreto do Pai a respeito da salvação que é executado pelo Filho e que é tratado em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. A questão que mais nos interessa a respeito da obra de Jesus para fins da lição de hoje é exatamente o aspecto de sua morte, ressurreição e de sua ascensão, que é aquilo que se verifica a respeito do testemunho de Cristo e dos discípulos. Temos que lembrar que a morte de Jesus ela é uma morte que foi profetizada desde Isaías 53 a respeito daquele que seria o Salvador, do servo sofredor. Ela é também prenunciada pelo próprio Cristo em suas palavras. Primeiro, pelo anjo, ao falar com Maria, ele diz, olha, você vai botar o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo de todos os pecados dele. Então essa morte ela é prenunciada. E o próprio Cristo, durante o seu ministério, ele diz, olha, começou então a falar aos seus discípulos, dizendo que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Isso não foi muito bem compreendido pelos discípulos, até que de fato foi executada a sua morte. E ele foi então crucificado entre dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. E a própria palavra nos mostra que essa morte ela tem uma razão expiatória. O propósito dela era de fato perdoar os nossos pecados, assim como havia sido profetizado e prenunciado a sua morte. Ela é expiatória, A Romanos, no capítulo 5, no verso 8, diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E a forma de sua morte também correspondia aos princípios que estavam estabelecidos na lei de Deus para a remissão dos pecados. A 1 Pedro nos lembra que ele foi carregado, que ele mesmo carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça, por suas chagas, nós fomos então sarados. Outro elemento essencial que faz parte das nossas convicções de fé e que precisam estar claros na mente de todo cristão é que Jesus ressuscitou. Essa morte e ressurreição também foram prenunciadas por Jesus Cristo quando ele fala para os judeus a respeito de seu ministério. Ele diz, olha, é necessário que esse santuário seja destruído e em 3 dias eu vou reconstruí-lo, é o que ele diz lá em João, no capítulo 2. E nós podemos então dizer que Jesus ele pronunciou a sua morte e ressurreição. Ele também diz que ninguém pode tirar a vida dele, ele mesmo é quem a dá, e ele recebeu do Pai essa missão. Essa ressurreição ela também foi testemunhada pelos seus discípulos. Em Atos, no capítulo 3, é dito por Pedro àqueles que estavam celebrando a Páscoa, celebrando Pentecostes, que falava, olha, dessarte matastes o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do qual nós somos testemunhas. Ela foi então uma morte testemunhada pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos, que davam então testemunho da ressurreição do Senhor a todos, e em todos eles havia grande graça ao pronunciar essas coisas. E esse é então um dos fundamentos de nossa fé. É importante citarmos aquilo que nos é trazido em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados.
A morte de Jesus ela é essencial para as nossas vidas, porque ela paga o preço pelos nossos pecados. A lei de Deus exigia o derramamento de sangue e para a remissão dos pecados, e isso era feito com sacrifícios de animais, mas em Cristo Jesus o preço do nosso pecado ele é pago de forma cabal, mas era necessário que Cristo ressuscitasse, porque esta é a comprovação de que os nossos pecados eles foram pagos, perdoados por Deus, satisfeita então foi a justiça de Deus. A ressurreição marca exatamente esse fundamento essencial de nossa fé. E precisamos lembrar também que Jesus ele ascendeu aos céus, ou seja, ele subiu aos céus. Lá em Atos 19:11, isso foi também testemunhado pelos discípulos, de que ele foi levado à altura à vista deles, em uma nuvem então encobriu os seus olhos. Quando nós vamos a João, no capítulo 14, no verso 3, essa ascensão, ou essa ida de Jesus aos céus, ela também tem um prazo determinado. Um dia Jesus vai voltar. E essa é uma das esperanças evangélicas. Fomos perdoados, temos a garantia do perdão, da vida eterna por meio da ressurreição, mas também temos uma promessa de Jesus Cristo, de que Ele foi preparar para nós um lugar e voltará para nós, para nos receber, para que nós possamos estar com Ele também na glória. Então, precisamos lembrar que esse é um dos fundamentos de nossa fé evangélica. A obra de Jesus, ela é essencialmente a sua morte, ressurreição e ascensão, que nos dão vida eterna, vida abundante e uma esperança eterna. E é exatamente isso que nós vamos então falar, sobre a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Se a obra da morte, ressurreição e ascensão de Jesus nos mostra esse fundamento de nossa fé, nós temos também que entender que Jesus é a fonte da vida eterna. A vida eterna somente é encontrada em Cristo Jesus. João 3,36 diz: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna é algo que é destinado àquele que crê e recebe o Filho de Deus. Isso é obra do próprio Deus em nossas vidas. A semente do Espírito Santo é lançada em nossos corações e ela então frutifica pela obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus, que nos habilita e nos capacita a receber o Filho de Deus, a crer no Filho de Deus. Temos que lembrar que a vida eterna somente é alcançada por Cristo. Em João 14,6 há uma verdade bastante conhecida de nós, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E um dos questionamentos, então, que eram feitos aos discípulos, Jesus ele responde dessa forma. Somente Cristo, então, é o fundamento da nossa vida eterna. Ela somente é alcançada por meio da pessoa de Cristo. Em Atos capítulo 4, nos é dito assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outros santos, não há outras graças, não há outros meios pelos quais nós somos salvos. Somente por meio de Cristo nós podemos encontrar a salvação. Não há intermediários entre os santos que viveram sobre a terra, não há intermediários por meio de obras e de sacrifícios, mesmo a caridade, que possa nos levar a Cristo. Somente a fé em Jesus Cristo, somente Cristo, ele é então a fonte dessa vida eterna. E essa vida eterna, ela é essencialmente salvífica. Quando falamos de vida eterna, falamos de algo que nós não poderíamos alcançar de nós mesmos. O contrário da vida eterna é a danação eterna, é a perdição eterna. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e todos então teriam o preço do pecado sendo cobrado em suas vidas, e o preço do pecado é a morte. E aqui falamos da morte eterna, que é a danação eterna.
O contrário disso é exatamente o paraíso que nos espera, a glória de Deus da qual nós então somos carentes. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como nós então recebemos essa vida eterna? Somente pela fé. Pela fé é que então recebemos esse dom gratuito de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, somente pela fé somos alcançados, e essa fé ela é para nós um dom de Deus. Ela também nos é dada, recebemos a vida eterna pela promessa de Jesus Cristo, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Recebemos também por meio da profecia, quando Lucas nos diz lá em Atos, que dele, Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. É uma dádiva divina. Somente a graça pode nos conceder a vida eterna. E somente pela graça recebemos a vida eterna. Porque gratuitamente que fostes salvos mediante a fé, isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, mas vem do Senhor. É um dom de Deus, para que nós possamos glorificar tão somente a Cristo. Então, a fonte da vida eterna é Cristo, e nós a recebemos de Deus, por meio da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos podem pensar, podemos então cair da fé? Podemos então declinar da graça? Sermos afastados da graça? É certo que a resposta para isso é não. Primeiro porque a certeza da nossa salvação vem daquele que a conquistou, e esse foi Jesus Cristo. A obra de Jesus Cristo ela não pode ser frustrada. Cristo não é frustrado em sua obra, naquilo que ele faz. Deus não está jogando dados no universo com o objetivo de tentar nos salvar. Não, ele de fato nos salvou. Cristo veio para salvar e ele nos salvou. Jesus, ele é o garantidor da nossa salvação. João, no capítulo 5, verso 24, uma das afirmações de Jesus é exatamente essa, que diz que em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A fé é um dom de Deus e é pela fé que nós cremos na verdade de Jesus Cristo. E quando esta fé ela é operante em nossos corações e muda essa nossa convicção, temos então a certeza de que não entraremos em juízo, que o preço do nosso pecado foi pago, o salário foi pago na cruz de Cristo, de forma que agora nós somos então, temos então a garantia de nossa salvação pelo sangue de Jesus. E o Senhor é quem persevera pelos seus santos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. O Senhor é quem persevera pelos seus santos. Ele é quem garante a nossa salvação. De forma, meus irmãos, que não precisamos temer coisa alguma. Antes devemos nos confiar e nos entregar plenamente ao Senhor. E é nessa convicção que eu gostaria de encerrar com um dos mais belos poemas constantes na Escritura. Um poema que é escrito para mexer com a nossa emoção, que é escrito para mexer com aquilo com a nossa fé, com a nossa convicção, que ele é escrito para nós com o propósito de que possamos entender, de fato, qual é a nossa condição em Deus. Nós não podemos cair da fé. Nossa fé, ela é operosa. Quando é a obra de Jesus Cristo iniciada em nossas vidas e em nossos corações, não é possível perdermos a nossa salvação. Mas precisamos, sim, estar confiantes no amor de Deus e sabendo que nós somos salvos
para fazer a vontade de Deus. Paulo ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, de que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma outra criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é a testemunha de Deus. Jesus é a testemunha do amor de Deus. Jesus é a testemunha da caridade, né? Do amor, da misericórdia com a qual Deus nos salvou. Nossa salvação é plena e ela é completa. E aquele que começou uma boa obra, ele vai concluir essa obra em nossas vidas. Devemos sim confiar no Senhor, amar o Senhor. Essa promessa não é para aqueles que querem continuar no pecado. Essa promessa é para aqueles que foram salvos por Jesus Cristo do pecado e que agora têm vida abundante. Jesus, ele é a fonte da vida eterna. E essa vida eterna, ela superabunda em nossos corações, em nossa história. E que Deus continue a abençoar e fortalecer a nossa igreja. Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado com sua família e louvando e glorificando ao Senhor em todo o tempo. Abraço a todos.